Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os formulários de análise combinatória. Tem duas fórmulas interessantes que eu vou passar para vocês e uma delas vai ser muito útil para a gente estudar nos próximos vídeos a parte de números binomiais, triângulo de Pascal e o binômio de Newton. Bom, o primeiro que eu trouxe aqui é a fórmula de arranjo simples. Vamos lembrar que o arranjo é uma distribuição onde a gente tem que levar em consideração a ordem. Então, o A é de arranjo, o N é das suas possibilidades e o P é a sua escolha. Então, você tem possibilidades, que pode acontecer alguma coisa, e escolhas. Então, a fórmula é, no numerador, o N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Eu trouxe um exemplo para a gente praticar. Ó, você tem 4 competidores, eu chamei os competidores de A, B, C e D. Chegaram à final de uma competição e pretendem alcançar uma ótima posição no pódio. Lembra que o pódio é primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Quantas são as possibilidades de formação do pódio com os 3 primeiros? Vamos levar em consideração que não teve empate. Então, você tem um colocado para a primeira posição, um outro colocado para a segunda posição e um outro colocado para a terceira posição. Primeiro, segundo e terceiro. Bom, se a gente percebe que numa competição cada pessoa só pode subir em uma determinada posição no pódio, então, por exemplo, dos 4 só vai ter um primeiro, dos 4 só vai ter um segundo e dos 4 só vai ter um terceiro, então a ordem está importando nesse contexto. Então a gente tem um arranjo. Então a gente vai ter aqui um arranjo de 4, escolhe 3, ó. 4 competidores, 4 atletas. Eu vou escolher 3 para subir nos pódios. Quantas formas a gente pode fazer isso? Aplicando a fórmula 4 fatorial dividido por 4 menos 3 fatorial. Se a gente fizer essa conta, é 4 fatorial dividido por 1 fatorial e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial a gente sempre desce uma unidade até o 1. Do 4, usa o anterior e multiplica, depois usa o anterior e multiplica, até chegar no 1. Então a gente tem 24 maneiras de colocar esses 4 atletas. Quando a gente estudou, antes de eu passar o formulário, eu expliquei assim para vocês, ó, a gente tem 4 competidores. Então a gente tem 3 posições. A gente tem a primeira posição, que é o primeiro colocado, depois a gente tem o segundo colocado, depois a gente tem o terceiro colocado. Quantas opções você tem para o primeiro colocado? 4 opções. Aí a pessoa subiu no pódio, sobraram 3 atletas, então 3 competidores. Aí a pessoa subiu na posição segundo, por exemplo, sobraram 2 atletas. Pelo princípio multiplicativo, isso aqui dá 24. Então, como eu falei para vocês em sala de aula, eu prefiro que vocês não utilizem a fórmula. Mas, se você for prestar, por exemplo, a prova do Enem, o Enem muitas vezes, em vez de dar o resultado final, ele te põe a posição da fórmula. E você tem que selecionar a alternativa, o formulário, e não a resposta final. Então, por exemplo, o Enem poderia te dar esse contexto e te falar qual é a fórmula que representa isso daí. Você teria que ter a ideia de que a ordem importa, então você faz um arranjo de 4, escolhe 3. Tudo bem? Vamos só ter a noção do seguinte: o P aqui não pode ser maior que o N, senão a conta vai ser negativa. O N a gente está nos números naturais, lembrou? E por definição 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1, então não tem jeito desse P aqui ser maior que o N. Então o N sempre é maior ou igual a P, tá bom? Agora, vamos ler esse segundo problema e fazer a distinção de arranjo e de combinação em termos de formulário. Na combinação simples, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então é uma combinação de N possibilidades escolhendo P, tá? Percebe que lembra um pouco a fórmula de arranjo, a única diferença é que você tem o P fatorial aqui embaixo sendo multiplicado por N menos P. Então, eu criei um outro contexto, mas que você tem as mesmas escolhas e possibilidades.
Agora a gente tem 4 médicos num hospital. Esses médicos estão de opcionais lá, eles estão podendo ser utilizada essa mão de obra no hospital. Aí 3 devem ficar de plantão, então dos 4 que existem lá, das 4 possibilidades, eu tenho que escolher 3 para ficar de plantão. De quantas formas distintas essa escolha pode ser feita? Agora presta atenção, por que a ordem não vai importar aqui? Quando a gente escolhe, por exemplo, vamos imaginar que você tem o médico A, o médico B, o médico C e o médico D. Dessas 4 aqui, eu vou escolher 3. 3 médicos eu vou escolher para ficar de plantão. Vamos colocar como exemplo o médico A, o médico C e o médico D. Pronto. Esses 3 vão ficar de plantão. Agora, você concorda comigo que essa é uma possibilidade de ordenamento? Você tem essa outra possibilidade, ó, o médico A, o D e o C. Até agora não mudou nada, só troquei de posição o D com o C. Agora eu poderia começar com o C, TAD, começar com o C, TDA, começar agora com o D, TAC e depois com o D, TCA. Então, eu tenho aqui, pessoal, 6 maneiras de combinar 3 médicos de plantão. Dessas 6, somente uma é válida. Por quê? Não importa quem são os 3 médicos e a ordem que eles vão estar lá no hospital. O importante é eles estarem no hospital. Entendeu? Esses 3 médicos estarem rodando de plantão. Não importa que esteja um na ala A, o outro na ala D e o outro na ala C. Eles têm que estar lá dentro. Então a ordem não importa. Então a gente vai fazer uma combinação de 4 e escolhe 3, que é 4 fatorial pela fórmula. O nosso P, que as escolhas, é 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Fazendo essa conta aqui, a gente fica com 4 fatorial, 3 fatorial e 1 fatorial. Aqui a gente vai pegar o 4 e descer até o maior número de baixo e vai travar 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. E 1 fatorial é 1, então não vou colocar nada. Posso simplificar o 3 fatorial por 3 fatorial. Então existem 4 maneiras de você escolher isso no plantão. A gente estudou em sala de aula o princípio do desprezo da ordem. A gente poderia resolver isso da seguinte maneira. Você tem o médico 1 aqui, o médico 2 e o médico 3. Presta atenção. Quantas possibilidades você tem para escolher o médico 1? A gente tem 4 possibilidades para escolher o médico 1. Quantas possibilidades você tem para escolher o médico 2? 3 possibilidades. Pronto, escolhi o médico A, sobraram 3 possibilidades. Aí eu escolhi o médico C, sobraram 2 possibilidades. Só que aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, a ordem não importa. Se a ordem não importa, você tem que dividir. Eu vou dividir por quanto? Bom, se você tem 3 médicos, você divide por 3 fatorial. 3 fatorial é exatamente os 6 que eu vou dividir aqui, que só vale 1. Então, nessa divisão aqui, que eu vou fazer, eu vou dividir por 3 fatorial. E se a gente fizer essa conta, seria 24 dividido por 6, que daria exatamente o nosso 4. Então, você tem que ter essa ideia. Desprezou a ordem, dividiu. É 3 médicos, divide por 3 fatorial. Se fosse 2 médicos, divide por 2 fatorial. Se fosse os 4 médicos de plantão, só tem uma maneira, então você dividiria por 4 fatorial. Seria 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Então, esses formulários, às vezes o Enem, ele não quer saber o resultado final. Ele quer saber qual é a combinação que você deveria fazer. Então, você faria uma combinação de 4, escolhe 3, terminaria o resultado. Valeu, gente? Obrigado. Até a próxima.